Olá pessoal, tudo bem? Então, boa semana aí, bom começo de semana para todo mundo. Espero que os investimentos deem certo. A nossa expectativa para a semana é positiva, é otimista, tá? Nós vamos contextualizar isso e vamos dar um alerta. Poderá haver correções, tá? Então isso aí não quer dizer que eu quero tirar o corpo fora de dizer, mas eu disse que era otimista, mas eu disse também que poderia haver correções, então eu acerto sempre. Não, não é isso. É que realmente eu acredito que possa haver correções. Olha só, esse aqui é o gráfico de 3 meses do Day Futuro 27, e nós observamos assim uma queda desde o dia 24 de junho, mais ou menos constante, com alguns períodos de correção. É isso aqui, ó. Essa subidinha, andou de lado um pouquinho, deu uma subidinha ali. Nós tivemos uma correção mais intensa do dia 10 até o dia 24. Uma alta contínua. Correção com relação a qual período, pessoal? A este período anterior aqui, ó. Do dia 13 de maio até o dia 10 de junho, em que houve uma queda acentuada nas taxas, corrigiu um pouco. Aí dia 24 voltou a cair. Estou aguardando para algum momento, nessa semana ou na semana que vem, haver uma ligeira correção. Pode ser algo desse tamanho aqui? Pode ser um pouquinho maior, pode ser alguma coisa mais interessante, como esse movimento aqui do dia 3 até o dia 24. Certo, pessoal? Então a gente tem que ter muito claro o que eu quero dizer com correção e o que eu quero dizer com otimista. Então, com otimista, eu acredito que o movimento de queda persiste. Talvez devagar, vamos dar uma olhada no gráfico de um ano. Olha aqui, ó, no Day Futuro 27, nós já estamos no nível de 6.3, ó, níveis, ó, 6.36 aqui, 6.36, 47. Aqui vamos ver novembro do ano passado, 6.35. Então, quer dizer, níveis pré-pandemia, já no DI futuro para 7 anos, ou seja, nos juros futuros de 7 anos. Nós já estamos ali. É exatamente a mesma coisa que eu falei no vídeo do dia 8 de junho. As taxas dos tesouros IPCAs vão se acomodar nessa nova curva, tá? Vamos dar uma olhadinha. O 29 é um pouquinho mais aberto, mas já começou a fechar também, como a gente falou isso para vocês. O 31 tem pouca negociação, por isso que a gente não olha muito. Tá aqui, ó. Ele está em 6,78, ó, mas comparativamente a novembro, ó, quanto que estava em novembro? 6,58, quer dizer, falta muito pouco para chegar no mesmo nível. Só que os tesouros IPCAs ainda estão a 3,8, 3,7. E lá em novembro eles estavam a 3% e atingiram a mínima de 2,89. Então, tem uma gordurinha para ser queimada aí, que nós continuamos acreditando que vai ser queimada. Por quê? Porque o mercado futuro já está nos dizendo isso. A queda, por exemplo, desde o auge do pânico com o coronavírus até a saída do ministro da Justiça, esses valores aqui de taxas de juros futuras não estão mais acontecendo no mercado. Agora, gente, pode haver correção, certo? Então, por isso, nós não podemos ser impacientes. Nós temos que montar a posição gradualmente e ir acompanhando o noticiário, acompanhando a evolução dos indicadores, acompanhando a evolução da economia. Esse é o melhor jeito de investir. Então, trazendo aí a primeira notícia positiva, nós temos o nosso índice Bovespa acima de 100 mil pontos, e nós estamos ainda com a pandemia a todo vapor, certo? Então o mercado está precificando 2, 3 meses lá na frente, quando as coisas começarão a melhorar, se tudo der certo, né? Então 100 mil pontos, isso nos deixa muito satisfeitos, mas é aquilo, né? Temos que continuar de olho. Mas é um dado muito animador, muito animador. Assim como essa matéria que saiu uns dias atrás no InfoMoney, dizendo assim, ó, que esse analista aqui, que é um investidor estrangeiro, analista de mercados emergentes, etc., ele está positivo com o Brasil, ele vê que a Bolsa aí volta aos 120 mil pontos até o fim deste ano. Então, quer dizer, se a Bolsa volta a 120 mil pontos até o fim deste ano, isso quer dizer, nítida e claramente, quer dizer, porque as coisas caminham juntas, vocês sabem, que os juros no Brasil
dos IPCAs longos voltam a 3%, certo? Isso tá implícito na frase, porque olha só, o otimismo é encorajado pelo cenário de juro baixo, juro baixo. Sim, o juro está baixo no curto prazo, pela taxa Selic, no longo prazo ele está baixo também, mas não tanto quanto já esteve. E não tem motivo para não voltar se as bolsas voltarem aos 120 mil pontos. Que, como você se lembra da nossa correlação, a bolsa sobe, os juros caem, ou vice-versa. Ou primeiro os juros caem para depois a bolsa subir, né? Esse é o correto. E nós temos mais dados positivos, pessoal. Tudo do site do IBGE. Olha aí que incrível, ó. Indústria cresce 7% em maio. Os custos da construção civil desaceleram. Olha aí que bacana. Isso é muito pouco, tá? Mas é uma notícia que entra no rol das positivas. Olha aqui, gente, o agronegócio do Brasil, ó. Junho prevê safra recorde de 247 milhões de toneladas esse ano. Isso é incrível, porque o Brasil exporta muito nessa área. Outra notícia que não é tão ruim assim, ó, sobre pandemia, o setor de serviços recua 0,9% em maio, mas não é uma queda tão grande assim para o nível que a gente viu de notícia ruim naquele mês, né? Era tudo fechado, as pessoas em pânico, sem sair de casa. Então aqui eu considero um dado até positivo no contexto da crise. Nós temos o crescimento da indústria, nós temos também as vendas no comércio. Deixa eu encontrar essa matéria para vocês. Tá aqui, pessoal. O comércio volta a crescer em maio e registra a maior alta nas vendas em 20 anos, pessoal. 20 anos, vocês têm ideia do que é isso? 20 anos é uma geração, pessoal. O comércio volta a crescer em maio e registra a maior alta. Quer dizer, com todas essas notícias, eu não vejo qual outro caminho a não ser o mercado financeiro continuar em alta. Eu não vejo outra possibilidade, porque nós só temos notícias positivas, certo? Então, assim, claro que tem que ter prudência, claro que a gente sabe dos pessimistas de plantão que podem dizer que tudo isso é passageiro, que depois vai vir uma recessão, mas o momento é até de uma certa euforia que eu esperaria num pós-pandemia, não num durante pandemia, mas nós temos essa euforia agora, está acontecendo. Então, pessoal, nosso termômetrozinho, nossa bússola tá para o otimismo, mas esperando alguma correção por essa questão gráfica aqui que eu já expliquei para vocês, tá? E depois retoma o otimismo. Agora, gente, vamos falar das taxas, tá? Vou dar a minha opinião de todas as taxas, inclusive o Tesouro Selic. Olha só, então o pré 23, aqui nós já falamos que esse título ele dá um suportezinho maior para quem só tem Tesouro Selic e quiser colocar um pouquinho dele na carteira para dar uma aumentada e dar uma protegida, visando ficar até o final do prazo, até o vencimento. Ele dá uma aumentadinha na proteção contra a inflação, certo? Ficando até o final. Para não ter prejuízo na marcação do mercado, você fica até o final. Então, nós tivemos essa alta aqui que não tem muita explicação, viu? Porque os DIs futuros não aumentaram tanto assim nesse período. Mas, enfim, aumentou aqui, nós avisamos que isso aqui era uma janela de oportunidade de entrada, muito parecido com esse desenho aqui, ou com esse aqui. E agora, se não tiver notícia ruim ao longo dessa semana, mas a gente está vendo pelo contexto aí que as notícias não estão ruins, a tendência é isso aqui voltar para esses patamares menores do que 4,1, certo? Então, assim, Natan, mas tu sempre falou que acima de 5% é que é bom. Sim, acima de 5%, eu estou olhando de cima, né? Estou olhando de cima, todo o estresse lá embaixo. Mas comprar acima de 4%, não posso dizer que seja ruim, certo? Por quê? Porque justamente está bem acima da Selic e tem uma folga aí para a inflação, dado o curto prazo do papel. Agora vamos ver o pré-26. Olha aí, o pré-26 em franca queda. Aqui eu já diria o seguinte, eu já diria que a taxa dele não está muito atraente, tá? É 6,08 que fechou. Ele está na mínima dele, ó, tá na mínima histórica dele, ó. Nem lá antes da pandemia
Bom, ele atingiu 6,06 e agora ele está em 6,08. E nós ainda estamos vivendo a pandemia. Então, quer dizer, ele já está na mínima histórica. Tá, 6,06 é a mínima histórica, mas vocês entendem o que eu quero dizer. Então, assim, ó, eu acho que oportunidade nesse papel já passou, tá, gente? Mas eu acho que para segurar, para manter, ele tá ótimo. E aí a questão é a seguinte: de novo, temos que acompanhar a curva, porque pode ser que a realidade desse papel seja 5,5, né? Seja, vamos dar uma olhadinha ver como é que tá o pré-25. Olha aí, ó. O pré-25, que vence um ano antes, ó, a taxa de resgate dele está 5,78, quer dizer que ele seria vendido a uma taxa de 5,66. Muito mais próximo de 5,5 do que de 6, concordam? E o pré-26 aqui na taxa de resgate é 6,20, taxa de venda 6,8, tá? Então, o que eu quero dizer com isso? Será que a realidade desse pré-ano que vem vai ser mais próximo de 5,5 do que de 6? Muito provavelmente sim. Ainda mais se a crise passar de verdade, tiver vacina, essa questão toda. Agora, tem que ter sangue frio, né? Para entrar na mínima histórica do papel, taxas que ele estava antes da pandemia, porque os IPCAs, o DI futuro está nos níveis pré-pandemia, mas o título ainda não. Então, por isso que quem pergunta, 3,7, 3,8 é bom? É bom. Mas você tem que ter ciência que a coisa está oscilando. Agora, aqui eu não estou achando muito bom, não. Eu acho que não é proibido entrar, mas tem que ter muito sangue frio. No pré-31 com juros, tá? Nós estamos observando assim que o auge já passou, né? O auge das taxas, e agora a tendência continua caindo, ó. 6,6. É um termômetro bastante bom, né? Porque se ele chegar assim a 6,2, 6,3, pode ter certeza que o pré-26 vai estar abaixo de 6. Então, assim, vocês sabem, eu não gosto muito desse papel porque ele não remunera o principal lá no fim, né? Ele vai pagando os cupons semestralmente, mas os cupons são maiores do que no Tesouro IPCA. Então, assim, para quem reinvestir, para quem gostar desse papel, isso aqui pode ser, é uma taxa que o mercado de leilões está comprando, já comprou mais, não comprou tanto no último leilão, mas continua comprando. Mas não é o meu perfil, tá? Eu não invisto nesse papel. Vamos ver o Tesouro Selic. O Tesouro Selic, pessoal, um ano, olha aqui, ó. Isso aqui é o seguinte, ó. Aqui é quando ele foi lançado, né? Aí 0,03 passou para... Que coisa? 0,02... não, esse ano, desculpa, esse ano nós não tivemos lançamento do Tesouro Selic, ele foi lançado em fevereiro de 19. Então ele foi lançado a 0,02, foi para 0,03 e agora está em quase 0,03,5, tá? Assim, pessoal, a gente tem que ter noção de que quando acontece isso aqui, ó, o preço dá uma quebradinha para baixo, tá? Mas isso aqui, gente, leva 2, 3 dias para ele recuperar, tá? Não é a mesma coisa que um Tesouro IPCA ou que um prefixado. Então, assim, ó, ele tem uma micro marcação a mercado. Aconteceu aqui também. Micro marcação a mercado, mas a curva é praticamente reta, tá? Mas vocês veem que tem essa micro marcação a mercado. Eu acho que isso aqui vai mudar muita coisa? Não acho. Nós temos uma mini curva, né, de juros no Tesouro Selic, com o Selic 22 pagando 0,02, o Selic 25, que é esse aqui, pagando 0,03 e 4, e o Selic 26, só para os leilões, 0,03,6, tá? Então, assim, acho que fica tudo igual aqui, não vejo... E o papel é para segurança, tá? É para isso aí. Tesouro IPCA 26. Aqui está no preço, ó, ele está atingindo preços altos, ó. Taxa. Bom, para especular na taxa, gente, tentar ganhar na marcação de mercado, definitivamente não, tá? 2,3 já está aí, ó, em níveis menores do que quando ele foi lançado, em níveis menores do que pré-pandemia. Então, assim, ó, qual é a indicação? Acho que é um papel bom para carregar, acho que em seguidinha, aí, talvez menos de um ano, ele já esteja com o comportamento do IPCA 24, ou seja, super sólido, super seguro,
com oscilações, claro, porque é um Tesouro IPCA, não vai deixar de ter oscilação, mas aquela coisa daquele prazo médio, aquela coisa lá longe que tinha quando ele foi lançado no primeiro semestre, até pelo tempo estar passando, isso aí vai indo embora, tá? Então assim, ó, é um papel para quem tem esse prazo aí, ou 25, talvez, né? Talvez bem grifado, tá, pessoal? Que a marcação ao mercado ela nunca deixa de acontecer. Para até 2025, talvez seja um papel interessante para quem tem esse prazo aí para manter até esta data. E aí você pode perguntar qual é a taxa mínima. Dá uma procuradinha. Eu tenho um vídeo que eu explico exatamente no detalhe qual é a taxa mínima, qual era a taxa mínima para o Tesouro IPCA 24. E aqui o raciocínio é exatamente o mesmo. Qual é o raciocínio da taxa mínima? A taxa mínima que eu considero é o seguinte: é aquela taxa em que, após você pagar toda a B3 e todo o imposto de renda, você vai ter pelo menos o papel equiparado à inflação. Ou seja, você sai no 0 a 0 com a inflação. Tá? Lá para o Tesouro IPCA 24, essa taxa era 1%. Tá? Essa é a taxa mínima em que você pode entrar. Por quê? Porque se você entrar e o papel tiver, por exemplo, pagando IPCA mais 0,5%, aí você vai ter prejuízo mesmo. Tá? Você vai perder poder de compra. Por quê? Porque o imposto de renda e a taxa B3 serão maiores do que a sua taxinha e você vai perder a parte do rendimento que é a inflação. Tá? Então a taxa limite para ele é em torno de 1%. Tá? Eu não fiz a conta específica, se vocês quiserem a gente atualiza esse conteúdo para vocês, tá? Mas tem que ter bastante comentário aí, porque, assim, dá um trabalho fazer, tá, pessoal? Não estou reclamando, mas é trabalhoso fazer essas contas todas, para explicar e mostrar tudo, tá? Mas a informação de bolso, o guia de bolso, né, o thumbnail para vocês é 1%. Se cair de 1%, eu acho que não vale a pena comprar, porque certamente a inflação lá, com imposto de renda e taxa B3, não vai ser coberta. Tesouro IPCA com juros semestrais 2030. Olha aí, pessoal. A menos de 3%. O que é isso? O que é isso? Ele está nos níveis pré-pandemia, gente. Aqui eu acho que só dá para comprar se você for ficar até o fim. Se você quiser ter a renda, auferir aí o uso ou reinvestir a renda, tá? Do pagamento semestral do cupom. Só para isso, tendo o prazo 2030, né? Que já é um prazo médio para longo, né? Tecnicamente é médio prazo, mas acho que só para isso. Tesouro IPCA 35, ó. Aqui nós temos bem legal, olha aqui, ó. Níveis pré-pandemia, ó. Em torno de 3% e alguma coisa, às vezes abaixo de 3%. Nós ainda estamos 3,7%, ainda estamos acima do nível pré-pandemia. Então eu ainda acho que é oportunidade. Acho que é oportunidade para manter no longo prazo, para ganho da marcação ao mercado, para ganho especulativo do bem, sim, mas com um risco maior, né? Qual o risco maior? Risco maior de repente você ter que segurar a posição por muitos meses, ou dessa queda até vir a não acontecer, tá? Mas nós continuamos acreditando pelas nossas análises, isso não é indicação, tá? É análise, é a nossa análise que nós estamos compartilhando com vocês, não é indicação. Nós continuamos acreditando que essa taxa vai se ajustar a alguma coisa entre 3,5% e talvez 3,7%. Fique oscilando nesse nível nas próximas semanas, tá? Vamos ver mais papéis. Tesouro IPCA 2040. Olha aí, pessoal. Esse papel aí já está mais perto, 3,76, né? Está mais perto aí, teve mais tempo nos 4%. Acho que tem possibilidade de ganho na marcação ao mercado. Acho que, poxa vida, 20 anos pagando juros semestralmente para você. Vamos ver qual é o preço dele comparado ao 2030. Eu gosto de ver essas diferenças, sabe, pessoal? Porque, cadê aqui? Investir, ó. Vamos lá nos IPCAs pagadores de juros. Aqui, ó. Veja só. Esse IPCA 30 custa R$ 4.241. E o IPCA 40 custa R$ 4.396. Ou seja,
R$ 160, 150, R$ 160 a mais do que o outro. Só que ele tem 10 anos a mais te pagando a semestradinha, né? Então, assim, entre os dois, eu sou muito mais 2040, não tem nem dúvida. Acho que tem possibilidade de ganho na marcação do mercado e acho que também é muito bom para quem quer reinvestir os juros, tá? Acho que ainda tá legal de comprar esse papel. IPCA mais 2045 é a mesma coisa que o 35 na taxa, tá? O que tá errado, porque ele tem 10 anos a mais de risco, ele deveria ter uma taxa maior. Mas ele dá um ganho na marcação do mercado muito maior, tá? Se você quer que a gente aprofunde esse assunto, ganho na marcação do mercado no Tesouro IPCA 2045, que ainda tem chance de acontecer, veja bem, eu tô falando chance. Deixa o comentário aí, tá? Vota bastante no comentário, que depois a gente compara aí e de repente grava o vídeo. Então, já tem 2 assuntos aí que eu tô pedindo para vocês darem opinião. Taxa mínima no IPCA 26 e ganho na marcação do mercado no IPCA 45. Para agora, tá? Para agora, para esses dias. E por último, mas não menos importante, o IPCA 55, que olha aí, ó, com uma curva bem mais estável, né, do que todos os outros IPCAs de duração semelhante. Mas vejam que ele, apesar de durar mais, vejam como a curva dele é menos arisca do que a do IPCA 45. Vamos voltar aqui para o 45. Olha aí, é uma curva bem mais estressada, né? Com mais vértices, mais vales, tudo. E a curva do 55, ó, bem mais tranquila, certo? Isso reflete também no preço do papel, né? Porque olha ali, ó, tá? É a mesma coisa, tá? Assim, ó, é um papel que antes da crise custava mais de R$ 5.000. Hoje em dia ele está custando 4.600 e alguma coisa. Eu acho que quem tem o prazo, tem o interesse de obter essa renda semestral ou quer diversificar um pouco a carteira reinvestindo a renda semestral, acho que tudo bem. Acho que é um papel ainda bem interessante e ainda pode guardar ganhos na marcação a mercado. E uma coisa, ele está bem mais próximo dos 4% que os outros. Os outros estão a 3,76, esse aqui está a 3,91. Então assim, pessoal, esse é a nossa opinião aí, não é recomendação de nada, tá? É a nossa opinião sobre todas as taxas de todos os títulos do Tesouro Direto, tá? Nossa visão é otimista, mas poderá haver correções, poderá haver ali uma pequena subida, porque o mercado faz isso, tá? E desejo bons investimentos para todo mundo. Deixa as dúvidas aqui nos comentários. E se você está gostando do conteúdo, manda para aquele teu cunhado que não sabe investir, manda o nosso canal para ele que ele vai se beneficiar muito. Muito obrigado por ouvir.